Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Dando continuidade então aqui ao estudo de 2 Coríntios, nós estamos agora no capítulo 9. O capítulo 9 basicamente fala a respeito de ofertas, assim como o capítulo 8, como nós estudamos anteriormente, né? E o primeiro e segundo versículo é um pouco engraçado porque Paulo vai jogando com o sentimento ali, com o ego daquele povo, né? Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 9: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque, o versículo 2, porque bem reconheço a vossa presteza. Enfim, Paulo, ele fala o capítulo 8, o capítulo 9, a respeito de oferta, de coleta. E aí, no início do capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não precisaria estar falando isso para vocês, porque eu sei que vocês já sabem disso. É como que se ele estivesse mexendo com o ego daquelas pessoas. Olha, eu vou falar isso para vocês, mas eu tenho certeza que vocês irão contribuir. Né? Então é mais ou menos isso que eu entendo que Paulo está fazendo. Então, esse é o versículo 1. O versículo 2 eu dividi em três pontos que nós podemos encontrar nesse versículo 2. O primeiro ponto está no início do versículo 2, que ele diz assim: olha, porque bem reconheço a vossa presteza. Ou seja, ele está justificando o que ele disse no versículo 1. Não precisa, é desnecessário falar a respeito disso para vocês, porque eu sei que vocês estão com o coração ansioso por contribuir, vocês estão com o coração aberto para isso, vocês estão ansiosos por contribuir. Então ele está justificando o versículo 1. Né? O segundo ponto que nós podemos encontrar nesse versículo 2 é o seguinte: da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. Paulo diz o seguinte: olha, eu já falei muito bem de vocês, eu sinto orgulho de vocês de Corinto, né? Quando fala Caia ali Corinto, mas provavelmente essa carta se espalhou ali pela região. Mas Paulo está dizendo: olha, eu me orgulho de vocês. Eu falei para o pessoal da Macedônia que vocês estão prontos para contribuir desde o ano passado. Né, que vocês não somente foram os primeiros a contribuir, né, mas vocês foram os primeiros que desejaram contribuir. Mais do que os primeiros a contribuir, mas foram os primeiros que levantaram essa necessidade, esse desejo de ajudar o próximo. Né? Então, Paulo ele elogia a igreja de Acaia, de Corinto, para o pessoal da Macedônia. Só que quando nós lemos o capítulo 8, do 1 ao 5 de 2 Coríntios, você vai perceber que para Acaia, Paulo está elogiando a igreja da Macedônia. E mais uma vez eu entendo que Paulo está usando ali de comparação para ver se gera algo no coração desse povo, né? Para, através ali de uma suposta rivalidade entre a região norte e a região sul da Grécia, eles possam gerar esse desejo de contribuir, nem que seja naturalmente. Né? Então ele faz essa comparação. Para Acaia ele fala bem da Macedônia e para a Macedônia ele fala bem de Acaia. E isso vai gerar, de certa forma, uma comparação natural. E aí, como se eles estivessem competindo, eu contribuí mais. Né? Pode ser que seja isso também, mas se não foi isso a intenção, com certeza gera um pouco disso sim. Quando nós comparamos as igrejas, ou quando nós comparamos os nossos filhos, quando nós comparamos qualquer pessoa que nós compararmos, vai gerar uma certa competição. E a terceira coisa que nós podemos perceber aqui, o terceiro ponto que você encontra aqui no versículo 2, é que ele diz o seguinte: o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, quando nós contribuímos, nós estimulamos outros a contribuir. Por exemplo, quando você está na igreja lá e alguém te conhece, sabe que você é uma pessoa boa, de caráter, sabe que você é uma pessoa honesta e vê você contribuindo na igreja, com certeza as pessoas vão falar: pô, esse lugar aqui é um lugar sério. O pessoal aqui está fazendo um trabalho sério porque eu conheço fulano de tal e ele está contribuindo lá. É porque então a coisa é séria, porque se não fosse, ele não contribuiria. Então, eu vejo isso, né? Por isso, sim, eu vou falar a respeito da nossa igreja, nós evitamos Pix, contribuição pela internet, a não ser que não tenha outro jeito mesmo, por conta da pandemia, agora a gente sabe da situação, mas a gente gosta de evitar isso. Por quê? Porque é legal as pessoas verem que você contribui. Porque isso demonstra também o teu coração, demonstra o desprendimento do teu coração. Isso nós vamos ver aqui no final desse estudo, nos últimos versículos desse capítulo 9, vai falar a respeito um pouco disso daí. Amém? Então são essas três coisas, né? Paulo justifica o versículo anterior, ele fala sobre a comparação, né? Ele elogia a Acaia para a Macedônia. E esqueci de uma coisa, ele fala assim que eles estão prontos para contribuir desde o ano passado. Essa questão você vai achar no 2 Coríntios 8, versículo 10.
E você vai perceber que Paulo fala sobre a coleta lá em 1 Coríntios, no capítulo 16. Você pode ler lá que você vai encontrar a respeito de coleta, de oferta e como deveria ser essa coleta, essa oferta. Amém? Acho que é isso, esses dois primeiros versículos. O versículo 3 ao versículo 5 é uma justificativa, né, de Paulo porque ele estar enviando esses irmãos, né? Ele diz o seguinte no começo: contudo enviei os irmãos. Quem são esses irmãos? Você vai ver no capítulo 8, que são Tito e mais dois irmãos, né, de recomendação. Dois irmãos honestos, né, dois irmãos de caráter. Então, ele está dizendo que ele enviou esses irmãos. Por que ele enviou esses irmãos? Pensando na questão natural, tá, meus queridos? Eu gosto de interpretar a passagem assim, de uma forma natural, numa perspectiva natural também. Depois nós passamos para a parte espiritual. Mas o que ele justifica a enviada desses irmãos? Ele diz o seguinte: olha, eu estou enviando esses dois irmãos aí, por mais que eu saiba que vocês queiram contribuir, eu estou enviando eles antes de mim, porque caso eu vá com alguns macedônios aí para Corinto, chegando aí não tenha contribuição, eu vou ficar com vergonha, porque eu sempre elogio vocês aqui pro pessoal, e vocês também vão ficar com vergonha, porque o pessoal ali da Macedônia é o pessoal mais simples, mais pobre, e eles contribuíram e vocês não fizeram essa contribuição. Então Paulo ele manda esses dois irmãos para preparar o terreno, para que eles possam ir à frente, já fazer a coleta, para que quando Paulo chegasse a coleta já estava pronta, e isso demonstraria toda a generosidade do povo de Corinto, né? E não a avareza, que é o que ele diz ali no versículo 5. Ele fala assim: olha, eu julguei conveniente mandar esse pessoal antes de mim, para que a gente não passe por nenhum constrangimento, né? Eu estou elogiando vocês falaram que queriam contribuir, e chego aí, não tem contribuição nenhuma, eu acabo queimando a minha cara, e vocês acabam queimando a de vocês também com as igrejas da região da Macedônia, porque eu falo muito bem de vocês. Eu entendo também que nesse 3, 4, 5, ele diz assim que ele elogia o pessoal Paulo elogia a igreja de Acaia aos macedônios a respeito de contribuição, de oferta, de coleta, né? Talvez, quando Paulo comenta a respeito disso na Macedônia, é o que gera talvez a contribuição naquele lugar, né? Paulo chega e fala assim: olha, o pessoal da Acaia ali, eles querem contribuir, eles querem ajudar, e isso vai gerar no coração dos macedônios assim: olha, mas se eles contribuem, nós também queremos contribuir. Pode ser que tenha gerado isso, apesar de eu acreditar que Paulo provavelmente tenha falado de Corinto, de Acaia, para os macedônios, depois deles terem contribuído, como se ele estivesse dizendo assim: olha, não só vocês contribuem, mas o pessoal da Acaia também quer contribuir, é um pessoal bom. Mas se ele fez isso antes da contribuição do pessoal da Macedônia, provavelmente a contribuição foi um pouco ali de rivalidade, né? Como eu disse no capítulo 8, pode ser que haja uma rivalidade entre essas duas regiões. Então, Paulo se utiliza dessa suposta rivalidade para gerar para estimular essa contribuição ali no meio daquele povo. Amém? O versículo 6. O versículo 6 é: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Provavelmente isso é um ditado, um provérbio utilizado naquela época. Porém, é um provérbio que não está no livro de Provérbios do Antigo Testamento. Mas eu acredito que seja um provérbio, tá? E a frase, na verdade, ela é meio que lógica, né? Se você semeia pouco, se você planta pouco, você vai colher pouco. Se você plantar bastante, você vai colher bastante. É uma coisa quase que lógica. Mas o que isso quer dizer? Isso é uma das chaves. É uma das chaves da oferta. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. E não é no sentido material, meus queridos. Eu sei que o pessoal gosta de usar esse versículo aqui, aquele que semeia pouco, pouco colherá, como se eu dou 100 aqui, lá na frente eu vou colher 1.000. Se eu der 1.000, lá na frente eu vou colher 10.000. Se eu der 10.000, lá na frente eu vou colher 100.000. Em dinheiro, tal, pensando em coisas materiais. Mas você vai perceber ao longo desse capítulo que Paulo não está falando a respeito de coisas materiais. Não somente de coisas materiais. Pode ser que o Senhor te retribua, sim, você vai perceber isso também nesse capítulo. Mas ele está falando de coisas eternas, né? E isso você vai ver aqui no versículo 7. Partindo para o versículo 7, uma outra chave da oferta. Quando nós contribuirmos, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração.
e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, uma outra chave da oferta é você contribuir com alegria. Não porque alguém te constrangeu a isso, não porque você, todo mundo está contribuindo, eu vou ter que contribuir. Todo mundo deu R$5, eu também vou dar R$5. Não faça isso. Se não está no teu coração, se você não está feliz em fazer isso, não faça. Né? Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que contribui com alegria. Né? Então, isso também ajuda a reforçar o versículo 6, né? Você pode semear muito, mas se você não semear com alegria, isso não será agradável a Deus, né? E ao semear, nós não devemos pensar na colheita, somente na colheita. E quando eu falo colheita, geralmente as pessoas pensam no material mesmo. A gente não deve semear, plantar aqui já pensando que nós vamos colher. E melhor ainda, não pensar no retorno material, no retorno natural das coisas, né? Eu vou plantar uma moto aqui, vou ganhar um carro, né? Pensemos então, quando nós formos contribuir com alegria, pensamos nas dádivas celestiais, que é o que nós vamos ver aqui nos próximos versículos, né? O versículo 8, ele diz assim, olha, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A Bíblia vai dizer o seguinte, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. E em tudo, né? Você vai perceber ali que ele vai falar assim, não só na graça, mas em tudo. Deus pode fazer, não quer dizer que ele vai fazer, né? Não quer dizer que ele irá fazer. Por quê? Porque a finalidade, que ele diz assim, a fim de que, é o que diz assim no versículo 8, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, quando o Senhor te faz prosperar, te faz abundar em tudo, não é para você ter mais dinheiro, ou comprar um carro melhor, ou comprar... Não que isso seja pecado em si, mas a Bíblia vai dizer que é para que você superabunde em toda boa obra. Então ele está te dando para que você possa contribuir com a obra dele ainda, para que você possa ajudar o próximo, para que você possa abençoar as pessoas. Então, isso ajuda a entender o versículo 6 e 7 também, né? Então, não é a respeito daquilo que Deus pode te dar, mas é daquilo que você pode contribuir. Não é a respeito daquilo que você vai ajuntar, mas é daquilo que você vai plantar na vida das pessoas, né? Daquilo que você vai repartir, daquilo que você vai dividir com o seu próximo. É isso que o 8 está dizendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça e em tudo, a fim de que você tendo sempre essa abundância, você possa contribuir com a obra do Senhor, você possa abundar, você possa abençoar outras pessoas, né? No versículo 9 diz o seguinte, distribuiu Deus os pobres e a justiça permanece para sempre. Essa palavra justiça, aqui eu entendo como o seu ato de justiça, a sua misericórdia, quando você ajuda outras pessoas, isso vai permanecer para sempre. Em algumas versões também se refere a galardão, você pode entender como galardão, o seu galardão vai permanecer para sempre. Então, quando se diz a sua justiça permanece para sempre, não se fala a respeito de algo terreno, natural, material, que passa, mas ele está falando de algo eterno. É algo o que corrobora ali com o versículo 7, com o versículo 8, né? A sua justiça permanece para sempre, ou seja, aquilo que você faz é eterno, a retribuição será eterna. Então, não está falando de coisas materiais, mas sim está falando de coisas celestiais, né? É isso que está dizendo o versículo 9. E é um versículo citado ali, um versículo do Salmo 112, 9, que fala sobre o Messias. Amém? Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mais uma vez, o 10 e o 11, meus queridos, é um complementando o outro, tá? Mas vamos lá falar sobre o 10. O 10 é uma citação da parte final de um versículo de Isaías 55, 10. Né? E eu compreendo ser uma promessa, né? Aquele que contribui com o próximo, não vai faltar semente, aquele que dá semente ao que semeia, e também não vai faltar pão. E ele diz o seguinte, no 10, semente ao que semeia e pão para alimento, pão ao que come. Então,
é uma promessa do Senhor. Só que, novamente, você vai perceber que há um porquê, há uma finalidade. Há uma finalidade. Ele diz o seguinte: suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, ele vai te dar mais para que você possa contribuir mais, para que se multiplique os frutos da vossa justiça, ou seja, os frutos da sua misericórdia, dos seus atos de justiça. Ou seja, o Senhor vai te dar mais para que você possa semear mais. E quando ele diz assim, semente para o que semeia, fala que não somente eu vou ter aquilo que é necessário para mim, mas eu vou ter sempre um pouco a mais para eu plantar na vida das outras pessoas, para eu abençoar a vida das outras pessoas. Pão ao que come fala de suprir as necessidades básicas. Quando você semeia, quando você planta, quando você distribui, quando você contribui, quando você oferta, não vai te faltar pão para comer, não vai te faltar necessidade básica, mas também não vai te faltar o algo a mais para você ajudar o próximo. É isso que o versículo 10 está falando, corroborando com tudo aquilo que nós temos dito aqui, a partir do versículo 6, 7, 8, 9, 10 e o 11, você vai perceber isso. O 11, continuação do versículo 10, né? Multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, o Senhor nos enriquece com propósito, para que possamos manifestar a generosidade, o que glorifica a Deus. Então, quando nós ajudamos o próximo, essa glória vai para Deus. O Senhor dá semente para você, dá pão para você, e você semeia na vida das outras pessoas, você oferta na vida das outras pessoas, você ajuda o próximo. Então, isso gera... isso o Senhor vai te dar mais, vai enriquecer você, para que você possa ser mais generoso ainda. Deus não vai te dar algo que te tire a presença dele. E se você tem muito, meu querido, é porque é para você abençoar muito. Se você tem pouco, talvez você vá abençoar pouco. E talvez você tenha pouco porque você abençoa pouco. Mas a partir do momento que você abençoar muito, com certeza, e com alegria, lógico, e não pensando no retorno financeiro, não pensando na colheita, eu tenho certeza que o Senhor irá fazer com que você prospere. E digo isso até financeiramente, né? Porém, os frutos da justiça são eternos, não são algo terreno. Ele não está falando a respeito de se você ser rico, milionário, bilionário. Você ajuda e você vai ter. Você dá 100 e recebe 1000. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, o versículo 11 ele contribui, né, com os outros versículos, e aí fechando essa questão a respeito daquilo que você recebe do Senhor quando você contribui. E o versículo 12, 13 e 14, você vai perceber, quando você lê o 12, 13 e 14, que há 4 benefícios para aquele que oferta, né? Há 4 benefícios que a oferta te propõe ou te apresenta, né? A primeira está no versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Não é só isso que ela faz, mas a primeira coisa que nós vamos perceber é que quando você oferta, a necessidade de alguém ela é suprida. Alguém que talvez não tenha o básico é suprido pela sua oferta. Então o primeiro benefício que nós temos sabemos que alguém está sendo suprido em sua necessidade. Que nós estamos suprindo alguém em sua necessidade. Que essa oferta vai ajudar uma pessoa que está precisando. No versículo 13, nós vamos perceber que essa oferta, no finalzinho do 12 e o início do 13, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Ou seja, a segunda coisa, o segundo benefício que nós podemos entender que a oferta nos apresenta é a glória a Deus. A glória a Deus, por quê? Porque aqueles que recebem essa oferta, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ou não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que beber, quando eles recebem essa oferta, eles dizem assim, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, você estimula uma pessoa a adorar a Deus através da gratidão. Né? Quando você oferta, quando você contribui, você leva pessoas a adorarem a Deus através de um coração grato por aquilo que Deus forneceu a ele, né? Quem recebe essa oferta, então ela glorifica a Deus. No versículo 13 ainda, também há uma outra, né? Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles
para eles e para todos. A terceira coisa que a oferta nos traz como benefício é o nosso testemunho. Quando testemunho de obediência, de desprendimento material. Ou seja, quando nós contribuímos ou ofertamos na vida de alguém, nós estamos testemunhando que Deus é quem nos supre, que nós não temos, que as coisas materiais não têm valor para nós, né? Mas o que nos basta é a graça do Senhor, é a vida eterna, é Cristo ter morrido naquela cruz por nós. Então, é o testemunho de obediência, você está sendo de bom testemunho para as outras pessoas, né? Testemunho de obediência dos que ofertam, né? Que aqueles que ofertam dá esse testemunho de obediência. E a quarta coisa está no versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto. A quarta coisa, o quarto benefício que nós recebemos quando nós ofertamos é que você recebe uma oração afetuosa de quem foi suprido em sua necessidade. Por exemplo, se eu ofertei na vida de alguém, essa pessoa ela vai orar por mim de uma forma afetuosa. Então eu recebo orações afetuosas da parte de quem recebe essa oferta. Então são esses quatro benefícios. A necessidade de alguém é suprida, a pessoa que recebe essa oferta ela glorifica a Deus por conta da sua obediência. Você dá testemunho de obediência, testemunho de desprendimento material, e você recebe uma oração afetuosa por quem foi suprido em sua necessidade. Amém? E isso está no versículo 12, 13 e 14. E aqui, cara, meus queridos, cara, eu tenho o costume de falar cara, tá bom, gente? É o seguinte, é uma observação. Paulo, ele levanta essa oferta para contribuir com a igreja de Jerusalém. A mesma igreja que colocava peso sobre os gentios, né? A mesma igreja que de certa forma era até preconceituosa com aqueles que eram convertidos ao cristianismo e tinham vindo do paganismo, que eram os gentios. Então, Paulo está levantando oferta para esse povo, que, se você ler Gálatas capítulo 2, se não me engano, vai lá ler Gálatas capítulo 2, você vai perceber que há uma rusga ali com o pessoal, eles queriam circuncidar os gentios, e aí depois Pedro trata de uma forma quando não vem o pessoal de Jerusalém, quando chega o pessoal de Jerusalém, ele trata os gentios de uma outra forma. Então, assim, Paulo está levantando essa oferta para esse mesmo pessoal que é preconceituoso e que quer colocar um peso nas costas das pessoas. Então, isso demonstra o coração de Paulo, né? E ele está fazendo isso com alegria, ele está até estimulando outras pessoas a contribuírem através dessa sua carta. Amém? O versículo 15 é o final, então, a graça nos alcança, né? E diz o seguinte, versículo 15, graças a Deus, vou ler o 14 e o 15. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, a graça nos alcança e ela nos leva a ajudar. A graça de Deus, ela toca o nosso coração, e o nosso coração, então, ele é estimulado a contribuir com alegria àqueles que necessitam. Quando ele fala assim, graças a Deus pelo seu dom inefável, né? O primeiro a se ofertar foi Cristo. Cristo foi a primeira oferta, Cristo foi o primeiro a obedecer isso. Ele se ofertou, ele não deu nada que ele tinha, mas ele se deu a nós. E aí o capítulo 8 vai dizer assim, que ele se fez pobre para nos tornarmos ricos, né? Então, esse dom inefável é a redenção. Graças a Deus pela redenção em Cristo Jesus, através da cruz. Amém? Esse é o estudo de 2 Coríntios 9, né? Vai falar basicamente sobre oferta mesmo. Talvez você tenha dúvidas, talvez você tenha ficou alguma pergunta aí para você. Se você quiser tirar essa dúvida, por favor, entre em contato conosco, né, para a gente poder sanar a dúvida juntos. Talvez sua dúvida seja a minha também, a gente pode pesquisar juntos. Amém? É isso aí, meus queridos. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.